Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, mais um bate-papo aqui no canal de Piracicaba e hoje um dia muito especial para todos nós. Mas antes eu gostaria de agradecer os nossos convidados e participantes. Estou aqui com a Juliana Salto, nossa jornalista, Rodolfo Kapler, também nosso jornalista, e Luiz Azal, coordenador de projetos expansivos aqui de expansão no canal de Piracicaba. Para quem ainda não sabe, tem algumas novidades. O canal de Piracicaba cresceu hoje. Nós estamos em 22 cidades, pode ser que daqui a pouco um pouco mais, mas fique ligado nas nossas redes sociais. Mas o assunto do dia não é esse. Eu estou com uma pessoa super especial, talvez então a pessoa mais especial que hoje temos no município, o prefeito de Piracicaba, Hélio Zanata. Seja muito bem-vindo, prefeito. Obrigado pela presença e por aceitar o nosso convite. Olá pessoal, canal Piracicaba, um prazer enorme estar com vocês, a quem nos vê, nos ouve, nos assistem. Obrigado Rafael, a Júlia, nosso pastor e nosso jornalista, Rodolfo Carlos, parabéns pelo lançamento dos livros. Quero agradecer, tá? Porque eu recebi os livros e fiz questão de lê-los. Não tenho essa expertise que tem, mas estou tentando entender eles, tá? E quero aqui também cumprimentar e agradecer o Azal, que está junto com a gente. Uma oportunidade enorme da gente poder conversar. Muito obrigado. O objetivo hoje é esclarecer, nós estamos há 6 meses da gestão do senhor, e bater um papo um pouco com o público a respeito do que o senhor encontrou, das primeiras medidas do senhor, e o que nós podemos esperar do futuro da cidade. Então, vamos tentar um pouco seguir uma linha do tempo, uma linha de raciocínio, para que isso fique bem claro. E eu já abro esse programa com parafraseando o prefeito da gestão anterior, numa coletiva de imprensa, a qual eu estava presente, ele disse a seguinte frase para o senhor: prefeito Hélio, eu tenho certeza que o senhor vai ter uma ótima surpresa quando pegar essa gestão. Afinal de contas, que surpresa foi essa? Como o senhor pegou essa gestão? Como o senhor pegou o município de Piracicaba para tocar essa gestão nova? Bom, Rafael, veja bem, eu acho que a gente tem que partir do princípio lá da campanha eleitoral, né? Porque qual é o nosso norte? Nosso norte é o que a gente conversou com a população. E dentro do que a gente conversou e se propôs em sendo candidato e eleito, a gente pudesse cumprir essas metas. Então, a gente parte lá do comecinho, né? Então, com todos os demais candidatos que estiveram disputando essa eleição, cada um teve uma linha, uma proposta, uma visão, uma esperança, uma expectativa. E a gente também tinha a nossa proposta lá atrás colocada, e essa proposta, essa expectativa foi o que a população escolheu. Em última instância, nós fomos eleitos baseado nisso. Então, ou seja, o nosso compromisso maior, lógico que é ver a cidade como um todo, todos os lados precisam de investimento, seja em transporte, infraestrutura, melhoria urbana, equipamentos, assistência social, saúde, educação. Mas os pontos nossos principais, aonde que a gente disse que os gargalos maiores seriam saúde pública, tá? E a questão do saneamento básico, da água principalmente, do esgoto, que era a grande dificuldade que todo mundo estava vendo, que estava sofrendo, penalizando a cidade, não os cidadãos só, como qualquer pessoa que iriam investir. Então, são 2 pontos que a gente não pode perder o eixo. Nós sabemos que nós temos um problema de mobilidade, tá? Nós sabemos que nós temos um problema de avenidas e ruas, fazer um novo plano de mobilidade urbana para a cidade, os novos eixos de desenvolvimento. Sabemos do anel viário de Piracicaba, que ele iniciou lá atrás, há décadas, e até hoje praticamente fez um pequeno espaço, que praticamente é a primeira etapa da rodovia do Açúcar até a SP Santo Mauro, que é chegando até na ESP que vai para Rio Claro, tá? Então essa parte. O anel norte aqui, certo? Que seria da Piracicaba Rio Claro até a SP-304, sentido Ártemis, região do Uno e Noroeste, aquela região que foi investimento da
da empresa Klabin Nova, da CJ, entendeu? Esse anel não está até hoje nem iniciado obras, está na previsão de uma concessão lá do Pipa, mas nunca foi feito. Então, ou seja, nós temos um desafio enorme, porque esse anel só pensa-se dentro do cronograma de obras para 2034. Então, nós temos assim uma série de situações que Piracicaba precisa desenrolar, e era o tema que nós usávamos. Então, o foco é a gente começar a resolver os problemas de saúde pública, que é a atenção básica. Sem atenção básica, a gente não tem as demais. Tá? Se o cidadão não for atendido na ponta ali, lá no teu bairro, com a questão primária, que é médico, ginecologista, pediatra, a farmácia no bairro, ter a condição dos agentes de saúde trabalhar, a gente não tem a base. A base é a porta de entrada do SUS, é a atenção básica. Aí você vem numa sequência. Atenção secundária, que aí são as especialidades, centros de especialidade, clínicas e etc. E você tem urgência e emergência, que nós não temos hospital público. Né? Os hospitais aqui, nós temos hospital regional, né? Mas não é do município. O hospital regional é o Estado que faz a gestão do hospital. Foi se construído lá atrás, eu acho que foi um recurso que se gastou, mas na realidade não foi para Piracicaba, porque ele virou um regional. E quem trabalha é o Estado, mas então o município não tem. Então a gente depende dos hospitais conveniados SUS, Santa Casa, Hospital do Cana, e esses que estão dentro do convênio do SUS em Piracicaba e na região outros, tá? Ou seja, Rio Claro, Limeira e tal, porque são centros de especialidades que a gente também tem que mandar, de repente, pacientes para Limeira, como Limeira manda para Piracicaba. Porque o SUS é uma rede, e é uma rede nacional, que são 3 financiadores: governo federal, governo estadual e município. Então, a fonte de financiamento do SUS são 3. Então, a gente entendendo como é que funciona isso, o que compete com o município? Atenção básica, primária, a secundária e urgência e emergência. Tá? Então, eu acho que a gente tem que dar o foco aí, a primária, a porta de entrada é que nós temos que começar a melhorar. O cidadão ser recepcionado no seu bairro, não ficar andando a cidade toda, como a gente falou, para poder tentar fazer um tratamento ou um acompanhamento de saúde. Tá? Esse é o ponto fundamental. A segunda, nós temos que resolver esse problema sério com o SEMAI, que é a questão da água. Hoje, nesse momento que nós estamos aqui dando essa entrevista, o cidadão, do modo geral, ele está mais pacificado. Você vê que as reclamações por falta d'água é quase que zero. Só que assim, nós não resolvemos, a gente tem que ser muito claro. Nós estabilizamos. Se a gente comparar a água de Piracicaba com um cidadão que sofreu um grave acidente, a gente colocou ele na UTI e está entubado. Ele está sob risco de morte. Então a água está na mesma situação. A gente estabilizou. Resolvemos? Não. É grandes e maciços investimentos. É renegociar o contrato da PPP com a empresa que, no caso, é Águas do Mirante. Nós temos que botar numa mesa muito séria de negociações, estamos fazendo isso, para a gente repactuar esse contrato, para que a gente consiga fazer o equilíbrio nesse contrato. Então, eu falo assim, são situações estruturantes. Aí quando você me pergunta assim, olha, teve uma grata surpresa, vai ser uma boa surpresa. Eu não estou aqui para criticar quem passou, tá? Até porque a eleição é para isso, é para escolher. Né? Se o povo entendesse que era importante continuar o trabalho, tinha escolhido ele. Né? E não estou aqui para criticar nem gestões anteriores a ele, mas estou aqui para colocar a realidade do município. Piracicaba é uma cidade pujante. A gente tem assim, um orgulho enorme de estar em Piracicaba, de ser piracicabano, eu nasci em Piracicaba, tá? E da gente poder entender que é um dos maiores PIBs do estado de São Paulo, certo? Mas nós temos que entender que, como poder público, temos que ter essa humildade para falar para o cidadão piracicabano, para as pessoas que nos veem e nos ouvem aí. Nós precisamos resolver os problemas estruturantes da prefeitura, e sendo da prefeitura, é nosso. Não é meu, porque a gente está prefeito. Daqui a pouco o mandato termina, outros poderão vir. Então, a gente tem que resolver o problema estruturante. Nós temos que fazer a reforma estruturante na saúde. Nós temos que fazer essa readequação do contrato do SEMAI e botar investimento na água para a gente pensar para daqui 30 anos ter água na cidade. Não é pensar para 4 anos meu mandato boa e o outro que se ferre. Essa visão é que, infelizmente, as administrações que passaram, na minha pequena experiência, a gente está vendo.
não resolveu o problema estruturante. Nós temos que pensar, por exemplo, que nós temos um déficit da Previdência própria, do Instituto de Previdência Municipal, que vem vindo há décadas e décadas levando de barriga, sem resolver, que hoje o município, para manter o sistema de pé, ele deve 3,2 bilhões de reais. Ou seja, se a gente pegar todo o nosso orçamento do ano, não pagar ninguém, a gente só paga a Previdência Municipal. Esse é um rombo que vem há décadas e décadas e décadas. Começou com valor a partir de 2008 de 1 milhão por ano e tal. Sabe quanto nós estamos colocando hoje na Previdência para manter de pé? Nós estamos colocando em torno de 250 milhões. Agora eu pergunto, um município que tem 3 bi de receita prevista, não sei se vai arrecadar, né? É uma questão macroeconômica, mas prevista, e ela gasta quase 10% da sua receita corrente líquida para pagar dívida. Praticamente isso é inviável. Não existe município no país que para de pé. Então, quando eu falo de reformas estruturantes, é assim, é preparar a nossa cidade, resolver esses problemas estruturantes, e a partir daí, aí sim a gente tem um fôlego para a gente fazer os investimentos. Mesmo que a gente venha trabalhando como nós estamos atrás, Sazal. Como nós estamos atrás, pastor Rodolfo. Né? Nós estamos atrás do quê? Recurso federal e estadual. E por que nós estamos atrás? Porque Piracicaba nunca foi atrás disso. Nunca foi. Não me pergunte por quê, mas nunca foi atrás. E isso que nós estamos indo atrás é de direito de Piracicaba. Porque é gerado o imposto federal aonde? Aqui. Aqui. É gerado o ICMS aonde? Aqui. Então nós estamos buscando partes disso através de uma boa relação com o governo federal, com o governo estadual. Você vai dizer politicamente, tá, mas são antagônicos, o Estado e o federal. E aí? Eu estou como prefeito, entendeu? E eu tenho que defender, sabe quem? Nem o federal e nem o estadual. Eu tenho que defender Piracicaba. Então, acho que é esse o objetivo maior. Talvez essa visão que não se tinha de fazer uma gestão pública dessa forma. Se o governo federal vier agraciar com obras, eu não tenho nenhum problema em quem vai vir aqui aparecer na foto. Até porque eles trouxeram recursos para Piracicaba. Como se o governo estadual vinha agraciar com obras, com convênio, com recursos para a saúde, para a educação, não importa. Para a mobilidade, sem nenhum problema. Nós temos que ter essa visão que, independente de quem está no cargo, quem está hoje no governo, que foi eleitos, a gente tem que entender que o governo é Brasil, que o governo é o Estado de São Paulo e que Piracicaba não é uma ilha. Ela está inserida num país, República Federativa do Brasil. Uma dúvida que eu tenho, prefeito. A gente ouve muito falar sobre esse orçamento do município, né, estimado em 3 bi. Quando eu pego uma cidade, óbvio, é uma cidade muito industrializada, mas ela tem uma população muito parecida com Piracicaba, que é Jundiaí, ela arrecada 4,5 hoje. Com esse aumento da dívida crescente de Piracicaba dos últimos anos, esse 3 bi, esse famoso 3 bi, ele é suficiente mesmo para o município? Ou ele é um orçamento bem apertado do que a gente tem hoje? Rafael, eu vou te dar uma resposta bem objetiva. Ele é bem aquém. Vamos fazer uma comparação. O PIB per capita de Jundiaí é pau a pau com o nosso. PIB per capita. O PIB per capita de Ribeirão Preto, embora tenha mais população que aqui, é pau a pau com o nosso. Sorocaba, nós estamos pau a pau. Então nós estamos falando em PIB per capita. PIB alto. Então Piracicaba tem um PIB muito alto. Agora vamos lá. Quando você coloca recurso orçamentário, os 3 bi e divide pelo número de habitantes, aí você tem per capita receita, impostos. Pega lá na Frente Nacional de Prefeito, www, Frente Nacional de Prefeito, e coloca o ranking de Piracicaba. Piracicaba é, pelo tamanho e pelo porte dos demais municípios, comparando o mesmo tamanho, Piracicaba está na 20ª, depende da situação, está na 60ª em receita.
Então, a nossa arrecadação via PIB, comparando, e via receita dividido por habitante, é muito baixa. E aí nós vamos ter que estruturar de novo. O que é isso? É aumentar impostos? Não. É equalizar impostos e buscar as diferenças que nós temos no governo do Estado e no governo federal. Então, como fazer isso? Veja bem, Piracicaba contribui muito com o ICM para o Estado. Nós temos grandes empresas, grandes multinacionais, nós temos prestadores de serviço, comércios, aqui muito forte. Então, a gente é um grande contribuidor do ICMS. Como é que a gente repatria parte disso de volta para Piracicaba? Nós temos que melhorar o índice nosso, para buscar o quê? Dentro da fórmula, melhorar o valor agregado. Isso nós já estamos fazendo um trabalho junto aos contadores, junto aos escritórios. Nós vamos ter que fazer uma reforma no Código Tributário Municipal. Porque o Código Tributário Municipal, como que o Código do município de Piracicaba, que eu acho que é 98, ele não bate mais com o Código Tributário Nacional. Então nós temos uma lacuna aqui, nós temos um gap que aqui diz que é desse jeito, sendo que o nacional que comanda uma linha geral para o país diz que é outro. E aí você cria conflito jurídico com o contribuinte. Porque o contribuinte olha o nacional e diz assim, mas no nacional diz que é isso, o municipal não é. E vice-versa. O municipal diz que é isso, mas o nacional diz que não é. Então nós precisamos acertar esse conflito. E isso nós vamos com certeza, e eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores, nossos vereadores, vai ter uma responsabilidade enorme de ter esse sentimento para a gente arrumar isso. Porque isso vai destravar investimentos em Piracicaba. E vai trazer receitas que não é só municipais. Vai trazer receitas do Estado que é de direito nosso, porque a gente consegue aumentar o quê? O percentual na participação da distribuição do bolo. Você quer um exemplo? Nós temos 3 níveis de impostos. Nós temos os municipais, o estadual, que volta para a gente parte, e o federal. Né? O municipal são o quê? Os 2 maiores são IPTU e o ISS, Imposto sobre Serviço. Quanto representa dos 3 bi esses 2 impostos se todos recolherem e pagarem? Não representa 15% do orçamento. Aí o imposto que mais representa, ICMS, representa mais ou menos em torno de 45% do orçamento. É uma parte ainda que... É uma parte. E federal representa aí seus 30, vamos falar assim, 30 e poucos % do orçamento. E o federal aqui, quando você compara com Sorocaba, Jundiaí, etc., é muito baixo. Por quê? Porque nós temos algumas deveres em Piracicaba que os demais municípios, Sorocaba, Jundiaí, Campinas, São José dos Campos, São José do Rio Preto, estamos falando de cidades maiores, tá? Sim. Já fizeram, já cumpriram. Então, o que acontece? À medida que eles cumprem alguns requisitos que o governo federal diz que o município pode, ele não obriga, pode fazer, e ele não o faz, ele deixa de participar no bolo. Esses requisitos são amargos? São. Mas são o que é necessário. Por quê? Porque quem já fez, já recebeu. Por exemplo, esses requisitos são: o município, ele implantou as contribuições. Que contribuição Isso não vale é ponto. taxa. Isso vale ponto. Vale ponto percentual. E quanto mais ponto, mais recurso o município se habilita. Se a gente implantar as contribuições e se a gente ajustar a planta genérica da cidade, nós vamos passar de 150 a 280 milhões por ano a mais só de repasse federal. Automático. Só nisso. Só nesse item. Só nesse item. Entendeu? Então, é entender como funciona o poder público. Esse é o segredo. Como funciona? Porque assim, Piracicaba é um grande contribuidor do governo federal. É PIS, é COFINS, é imposto sobre renda. Piracicaba é rica. Nossa, graças a Deus, nossa cidade. Né? Nós somos sede de uma região metropolitana. Mas e aí? Eu contribuo lá e como eu puxo a parte cota percentual minha? Eu puxo em cima de índice. E para mim puxar e melhorar meu índice, bom, eu tenho que cumprir algumas metas. Porque o governo federal olha e fala assim, você cobra
Você implantou as contribuições que o governo federal te autorizou a implantar no município? Não. Então você não precisa de dinheiro. Se você não implantou o que você tem, para que você está me pedindo? Você sabe como é que funciona? Prefeito, sobre isso, esses remédios amargos, as outras gestões não tomaram. Por que o senhor teve essa iniciativa, essa decisão de fazer essa estruturação? Que chega a ser impopular em algumas questões, mas tem que ter coragem, né? Não, nós temos que explicar para a população. Eu tenho certeza, assim, a população entendendo o que é e o benefício que vem por detrás de tudo isso, eu não vejo que a população vai dizer que é contra. Você tem tendência política. Você tem que separar o que é político, que é as ações de Que meia sempre vai dúzia ter. de políticos que vão Sempre vai estar, porque isso eu não sei o quê. Isso é bobagem. Desculpa, isso aí é questão política que nós vamos discutir em 2028. Lá em 2028, o cidadão vai avaliar, escolher, entender se foi bom, não foi bom, foi ruim, e ele decidiu o voto dele. Hoje, nós não estamos em campanha. Hoje nós temos o compromisso que a gente deu para o cidadão que votou para a gente, da gente fazer a gestão pública e botar desenrolar Piracicaba. Botar essa locomotiva do tamanho nossa para o trilho certo. Entendeu? Eu sempre falo assim, Azal, a política a gente planta, nem sempre a gente colhe. Talvez outros colham resultados que às vezes demora décadas para vir. Mas de repente o Azal amanhã vira prefeito e ele vai colher um fruto que eu plantei. Se for um fruto ruim, você vai colher um fruto ruim para a sociedade. Essa postura é uma postura estadista, né? Poucos políticos têm esse desejo, né? De fazer, não importando se eles mesmos vão colher os frutos, né? A curto ou médio prazo. Pastor, eu acho que quem está na política, ele tem uma missão. É diferente dele ter um mandato, ele tem uma missão. E a gente tem que entender o que coube para a gente no nosso mandato. E nós não mentimos para a população nem um minuto quando a gente foi fazer campanha. A gente falou tudo isso para a população. Pode olhar que está lá no nosso plano de governo, está lá. Claramente isso. Lógico que não tem condição num plano de governo você detalhar um livro. Mas você vai colocar as premissas lá. E as premissas estão lá. Então, em nenhum minuto eu estou traindo o eleitor. Não, nós estamos exatamente falando. E o eleitor optou por isso com o voto. Né? Pode ser que hoje ele fale, eu não votaria mais. A gente tem que respeitar o voto. Mas o mandato, a gente tem que cumprir o que a gente tratou lá. Na eleição, lá no debate, a gente tratou o assunto. Falamos que nós vamos resolver o problema da água e estabilizamos o problema da água. Nesses 6 meses, o senhor está colocando em prática muita coisa do plano de governo já, né? Muita O coisa. lançamento do orçamento participativo também já foi iniciado. Já, então, estamos muita coisa abrindo. do plano de governo o senhor já está pondo em prática. Nós estamos abrindo isso, o orçamento participativo começou agora, porque assim, nós temos 3 leis básicas. Nós temos o PPA, que é o plano plurianual, que é o que a gestão, e é lei federal, é obrigado. O que nós vamos pensar para 4 anos. 4 no máximo, porque é o mandato. Tá? Sempre passa um ano do mandato da gente. Então, o que eu estou executando hoje, na realidade, esse orçamento foi votado em 24. Então, o primeiro ano, qualquer prefeitura, quando não há uma continuidade de governo, quando não há uma reeleição, né, você tem o quê? O primeiro ano a gente está dirigindo Piracicaba um carro olhando pelo retrovisor. Isso é necessário explicar para a população, né, prefeito? A pessoa não sabe disso. Né? Por exemplo, tudo que nós estamos tendo que executar no orçamento foi pensado no governo anterior até esse ano. E eu não posso sair muito dessas linhas, porque foi um orçamento aprovado no ano anterior, com a visão do governo anterior. Então, 4 anos é muito pouco para um gestor público realmente implementar os seus projetos. E eu acho que assim, eu não estou falando em pessoas. Eu falo assim, continuismo não é bom. Continuidade é. É diferente de continuismo. Continuismo é eu querer me estabelecer no poder. Então, eu faço uma gestão voltada para dizer para o cidadão naquele sentimento, se não for o Hélio, não vai dar mais certo a cidade. Isso não existe. Sempre vai ter alguém melhor e mais capacitado que a gente. Então, a gente tem que fazer uma gestão de continuismo. Linha estadista. Agora, quem a população sempre escolhe.
Então, o que não pode errar é a linha. E o continuismo é aquele negócio que eu faço já pensando de deixar saudades para trazer eu de volta. Nossa. Esse é o caminho que não funciona. Porque a partir daí eu me sinto dono do poder público. E a gente não pode ter dono. A gente não pode ter coronel. Eu, cidadão, Elinho, eu sou contra a reeleição. Sou contra a reeleição. Mas talvez um tempo maior. Eu sou sempre, se eu pudesse escolher num plebiscito como eleitor, eu escolheria 5 anos de mandato sem reeleição. Passou no Senado sobre isso. Tá passando, eu tô torcendo. Tá? Por quê? Porque é bom, porque isso oxigena a administração. Mesmo com essa vagarosidade da máquina pública, porque é muito devagar, né? Para um gestor que está no executivo estabelecer mudanças, né? Pelo que o senhor falou aí. Nós temos mudanças que a gente tem a curto prazo. A gente tem que, assim, separar o plano de governo da gente. O que eu consigo executar a curto prazo? O que eu consigo executar a médio prazo? Médio prazo é mandato. E o que eu preparo a cidade estruturalmente para que aconteça a longo prazo? Então, tem coisas que eu falo plantar. Quando a gente planta, e essa planta a gente não colhe nos 4 anos. Vai provavelmente dar frutos nos outros 8. Então, quando você faz um sistema educacional eficiente, você tem um aluno entrando, você tem um aluno no meio e você tem um aluno saindo. Se esse sistema for bom, o que está entrando vai pegar ele 100%, porque ele vai pegar sempre o bom. O que está no meio, ele vai pegar parte. E o que está saindo, ele não pegou nada. Então, e se, pelo contrário, se a gente faz um sistema ruim, o que está no meio e no fim vai ser ruim partes, mas o que está entrando vai perder toda uma geração. Entendeu? Então, é assim que eu acho que a gente tem que conduzir o poder público. É dessa forma. Agora, ações de curto prazo é o dia a dia. Né? Coisas que a gente resolve no mês, no ano. Então, é o planejamento estratégico de curto prazo. Por exemplo, qual é o planejamento estratégico de curto prazo na saúde? Hoje. E vocês vão ver, vocês vão poder acompanhar matérias que vão começar a sair, porque essa divulgação é importante para a população entender para onde nós estamos caminhando, até para elas nos ajudarem ou fazerem críticas construtivas, para nos alertar. Aqui ninguém é dono da verdade. A gente está aqui para trabalhar em conjunto. A gente tem que separar o que é crítica política. Isso a gente tem que entender, ter o discernimento de dizer, ó, isso aqui não nós estamos perdendo tempo. Eu sempre falo assim, ó, toma cuidado com a bala quando tiver um tiro, não com a fumaça. Porque a bala mata, a fumaça não. Entendeu? Então a gente não pode entrar a gente tem que entender aquilo, e a população nos ajuda. Porque eles alertam. Quando eles falam mesmo, a gente entende, do jeito deles, a gente transforma isso, opa, isso aqui precisa ser corrigido. Então a gente tem que ter essa sintonia de ouvir, tá? Mas saúde, curto prazo, o que nós estamos fazendo? Zera a fila. Enquanto a gente não zerar a fila, esquece. Nós temos uma fila represada, que vem vindo. Se a gente não fazer a primeira etapa, passa uma régua e zera. Aí você estabilizou o sistema. Bom, a partir daí, agora nós vamos começar a entender como a gente não vai deixar isso voltar. Então não adianta hoje chegar e falar, não, porque isso, porque aquilo. Isso faz muito sentido, né? Porque as pessoas que usam o sistema de saúde pública, né, aqui municipal, elas não reclamam tanto do atendimento, da qualidade do atendimento, mas das filas. Né? Isso. Então, o cara vai lá, fica esperando 1 hora, 2 horas. Exames, cirurgias, atendimento de médicos especializados. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Nós temos desde 2017 aparelhos auditivos parados que o município não tem. Tem uma fila de pessoas, desde crianças, desde pessoas de média idade, desde pessoas da melhor idade, que também precisa ter qualidade de vida, etc, etc. Então, uma pessoa que não ouve direito, tem uma dificuldade, isso com certeza dá uma qualidade de vida muito ruim, inclusive as pessoas ficam, às vezes, até com um sistema assim, vamos falar assim, até uma pessoa depressiva, porque ela perde a qualidade cognitiva, né? Então, ela acaba se auto-excluindo, isso é uma coisa ruim, tá? Para o cidadão, para a população, para aquela pessoa que necessita. Nós botamos o sistema para funcionar. Fizemos edital, fizemos a licitação
compramos os equipamentos. Lógico, isso passou por uma triagem, porque tem que fazer o exame, audiometria, etc, etc, tá? E nós começamos agora a implementar. Até dezembro, nós vamos zerar a fila. São mais de 2.700 pacientes que estão na fila desde 2017 esperando. Entendeu? E eu já sei que a hora que zerar a fila vai aparecer um monte que não acreditou e que vai começar a vir. É natural. Não foi atrás, né? É porque o cara falou, não adianta aí. Não resolve. Porque o cidadão desanima. Ele falou, não resolve. Então, a gente primeiro tem que voltar da credibilidade do sistema. Então, nós vamos zerar a fila. Aí, nós colocamos 2 carretas, uma lá na região de Santa Terezinha, né? Outra aqui na região da Paulista, que é ginecologia, né? Mama, mulher e problema de ultrassom transvaginal e etc e tal. 28 mil exames atrasados. Como é que você faz com a saúde da mulher, ou seja, do homem, enfim, saúde? Como é que você faz? Essas mulheres não têm o preventivo. Se elas têm alguns sintomas, ela não conseguia se tratar. E se fosse um sintoma de uma doença grave, então, pior ainda, porque não dava também. Nós estamos terminando esse mês, a gente zerou a fila, entendeu? De mamografia. Excelente. Agora, desse mês, nós já zeramos, estamos acelerando. Que dá, desenrolando o que dá. Certo? Ainda temos aí os transvaginal, que tem uma boa parte. Aí nós temos 10 mil pacientes esperando para consultas, exames e tratamento dos olhos. Entendeu? Ou catarata, ou rinopatia do olho. Eu não sou médico, tá? É mais ou menos um negócio assim, tá? Vamos deixar claro. Deixa com o Pacheco. O Pacheco lá, o povo lá, técnicos, são muito bons, nossos técnicos, nossos colaboradores, nossos funcionários, a grande maioria quer trabalhar. A grande maioria quer colaborar com Piracicaba, né? E é eles que tocam isso. Isso acontece por conta exatamente dessas pessoas que querem ver Piracicaba melhor. Então, nós estamos fazendo o quê? Só que nós não estamos só colocando consulta, nós vamos colocar a partir do mês que vem mais 10 oftalmologistas na rede. Essa é a minha dúvida. Porque quando a gente começa a fazer os exames, isso precisa ser... Eu tenho o exame na mão, o médico precisa ver... Eu preciso ter uma rede de médico Então, maior também. Nós vamos colocar os 10 oftalmologistas. Bom, e aí? Aí vai começar a vir o quê? Vai começar a vir as demandas, porque o oftalmologista vai descobrir o problema. Ou vai tratar, ou vai encaminhar para fazer cirurgias, etc. Ótimo, nós já temos os 2 hospitais e a clínica nossa especializada, que nós estamos catarata, estamos fazendo tudo, tá? Já estamos colocando isso na frente. E, no final de tudo isso, está entregando o paciente totalmente, aquele que dá curado. Aquele que é casos específicos, a gente encaminha para referência SUS. Ou é Sorocaba, ou é Campinas, aí é uma coisa que Piracicaba não tem a referência. Então, não adianta você trazer para cá. O SUS trabalha com referência. Hospital de pessoas que sofrem queimaduras graves. Não é Piracicaba, é Limeira. Não adianta eu pôr aqui em Piracicaba. Não. Porque Limeira é que está habilitada perante o SUS para receber esses pacientes. Entendeu? Então, o SUS ele trabalha com habilitações. Tem coisa que nós temos que mandar para Campinas, Unicamp. Tem coisa que nós temos que mandar para Bauru. Pacientes, por quê? Porque o centro de especialidade do Estado, o SUS, é lá. Certo? Tem coisas que a gente não manda, tem coisas que a gente manda Boldrin. Então, não é que tudo se resolve, mas assim, a grande maioria, Piracicaba resolve. 90% dos problemas a gente consegue resolver aqui dentro. Então, primeira coisa, zera a fila. Tá? Antigamente, o cidadão tinha que fazer um caminho. Então, eu vou contar para o cidadão que é usuário, ele sabe. Tá? Então, primeiro ele tinha que achar um médico no posto de saúde. Já tinha dificuldade porque não tinha médico. Nós estamos agora colocando, a partir do próximo mês, nós estamos colocando em 20 unidades principais, que aí você pega uma região toda, então você não precisa pôr todos os postos, porque não dá. Na primeiro ponto, nós estamos colocando o quê? Nós estamos colocando ginecologistas e pediatras em todos os postos. A partir daí, eles vão começar a zerar a fila da demanda lá na ponta, que é o que nós comprometemos com a população, lá no posto.
Ele atendendo lá, aí ele vai para a secundária, se for o caso, aí para tratamento, etc. Então, a gente vai colocar isso de uma forma que a gente comece a ter esse atendimento lá. Para quê? Zerar a fila. Depois que estabilizar, a gente avalia se os nossos da rede têm condições de permanecer. Para isso acontecer, o que nós tivemos que fazer? Tivemos que informatizar todos os postos de saúde. Porque não adianta o cidadão. Como é que funciona? O cidadão ia lá, não achava o médico. Tá. Muito bem. Quando ele achava o médico, demorava a consulta. Achou. O médico pediu um exame. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que sair do bairro dele, pegar o ônibus, vir ou na sala 24, vocês lembram disso? Na 23, 24, que é lá no postão, que a turma fala. E aí tinha que ir lá. Ou depois foi mudado na gestão anterior para o T2, que aí levou lá para dentro da prefeitura. Para ele chegar lá, para mim fazer o quê? Pegar o pedido dele, dizer, é um ultrassom? É um exame de sangue? Tá, eu estou validando o exame aqui. E estou marcando para você para daqui 3 meses. Aí ele pegava o pedido e ficava lá esperando. 3 meses, aí ia marcar o dia para ele voltar de novo no centro de especialidade aqui no centro. Mercadão, enfim, para ele poder fazer o exame dele. Aí depois que ele fazia o exame dele, o que ele fazia? Recebia o resultado. Aí ele voltava lá no posto de saúde para tentar achar o médico de novo que mandou para ele mostrar os exames. Então, o sistema não rodava. Já foi 8 meses nisso. E olha lá. Olha lá. Entendeu? Agora, como nós estamos fazendo? Ah, mas eu não estou vendo isso ainda. O cidadão pode estar assistindo a gente dizendo, não, mas eu não estou vendo isso. Calma. A onda vai chegar na ponta. Nós estamos preparando ela. Então, como é que é agora? Primeiro, ele vai no posto de saúde. Agora tem os nossos pediatras, ginecologistas, clínicos gerais. Tá. Ele recebe ali o pedido, ali mesmo já sai a data do exame. Ele não vem mais pegar filipeta no T2, na sala 23, aquela loucura. Ele já recebe ali. Com esse pedido, imediatamente, já está anotado o dia do exame dele. Quando ele fizer o exame, o resultado já vai no prontuário eletrônico, que vai estar lá no posto de saúde dele, o prontuário online eletrônico dele, e o médico já vai estar enxergando. Entendeu? E a gente vai colocar agora o sistema de mensagem de WhatsApp. Rafael, tua consulta é amanhã. Rafael, teu exame é amanhã. Você confirma ou não? E até o final do ano nós vamos colocar no aplicativo. Se você não puder ir, você desmarca, remarca, porque aí a gente põe a fila para andar para quem vai. Deve ter muito problema de agendamento que não é ocupado, né? 60% dos agendamentos são confirmados, 40% perde. Nossa. Ou seja, o senhor está desburocratizando ou, na sua própria linguagem, desenrolando. Se enrolando, fazendo isso junto com a equipe técnica. Ele não faz nada sozinho, certo? Eu sempre falo assim, a gente só é o papagaio de pirata, só fala o que está fazendo, mas o povo que trabalha é o povo que está lá na saúde, é o povo que quer trabalhar, que quer ajudar, que quer botar isso para desenrolar junto com a gente. Mas para isso nós tivemos que fazer o quê? Informatizar todas as unidades de saúde. Para isso, informatizar, vocês não sabem o que é simples. É levar fibra ótica, entendeu? O cabo de fibra ótica, é terminar a rede da saúde de interligação, é fazer com que os prontuários eletrônicos enxerguem. Por exemplo, você é atendido no posto de saúde de manhã. Aí você tem uma intercorrência à noite na tua casa. Qual o problema? E você vai para a UPA. Você chega lá na UPA, o médico da urgência, emergência, não sabe quem é você. Não sabe se você está tendo um tratamento, que tipo de remédio você toma, não é interligado. Entendeu? Não enxerga. Aí o cara da UPA pede outros exames. Isso não tem nem hospital particular aqui, né? Não bate. Alguns têm, mas eles são fechados, né? O hospital está dentro dele, né? O município Não, o que eu digo assim, os hospitais particulares, Do sistema de ou se exame, tem, é muito novo esse controle do histórico de saúde das pessoas. O hospital tem dentro dele. Né? Qual é a etapa final? Aí nós já estamos pensando daqui uns 3 anos. A etapa final é que quando tudo isso estiver em movimento e tudo isso estiver dentro de um sistema operacional, a gente fazer uma API com os hospitais, porque aí a gente também já quer fechar as cirurgias. Entendeu? Porque aí o hospital ele é particular, não é nosso. Ele presta SUS, mas eu não mando nele.
Tá? Então, eu contratualizo o serviço com o hospital. Eu pago para o hospital, para a Santa Casa, fazer as cirurgias. Receber os pacientes de UTI. Não é de graça. A gente paga. Paga para o Hospital dos Fornecedores de Cana, no SUS, fazer. É tripartite. Federal, estadual e municipal. Ele que mantém o sistema. O SUS trabalha no sistema. É claro que o dinheiro é curto, o cobertor é curto. Não tem dinheiro sobrando para a saúde. Então, tudo isso que nós estamos fazendo é informatizando, fazendo com que o sistema se converse. Aí nós estamos integrando também as farmácias, hoje não é integrada. O cidadão que pede um remédio na farmácia A, eu não enxergo se ele foi na B pegar na outra farmácia, que ele mudou de bairro, ele foi na mãe, entendeu? A gente não consegue saber onde o cidadão mobiliza. E tudo isso vai facilitar, porque a gente vai poder atender melhor. Isso está acontecendo? Está acontecendo. Mas eu ainda não senti, pode ser que você, cidadão que está nos vendo, vai dizer, eu não senti isso ainda. Vai chegar. Isso é um processo. Nós estamos em andamento, isso vai chegar. Eu acredito que dentro de 1 ano, 2 anos, a coisa já está operacional e integrada total. Então, são etapas. Mas, primeiro, zera a fila. Segundo, repensa a distribuição da região. Por exemplo, região do Piracicamirim. Atende até o SECAP. Como que uma UBS só naquela região do Piracicamirim vai conseguir atender tudo? Não atende, só ali tem 50 mil pessoas. Região aqui do Glebas, Califórnia, aqui do Jupiá. Quantas pessoas já ampliou para cá? A unidade não está comportando mais. A gente já sabe disso. Só que assim, vamos fazer por etapas. Não adianta eu falar que eu vou ampliar a UBS lá, eu não tenho médico. Nem para que tem. A pergunta minha seria sobre isso, né? Essa falta de médico que nos últimos anos falavam sobre o teto salarial do executivo, foi resolvido na última gestão. Como que está esse processo para ter mais médicos aqui no município? O que acontece? A gente tem que entender os momentos, Azal. Os momentos funcionam assim. Então, como eu sempre falo assim, vamos mirar em quem é maior, em quem está dando certo, ou que está um pouco melhor que a gente, o que eles fizeram. E a gente tem que ter essa humildade de olhar. E a gente tem os colegas, eu tenho o prefeito Gerson de Osasco, a gente tem amizade com o secretário de saúde da capital, São Paulo, nosso time está falando muito com o pessoal de lá, inclusive foi fazer visita. Nós fomos Santo André, nós fomos São Bernardo, nós fomos Guarulhos, entendeu? Nós estamos indo ver. O time está indo lá dizendo, viu, como é que vocês estão fazendo? Não tem que ter humildade de entender. Se tem coisa que está melhor, tem coisa que está pior, tem coisa que está aqui, está melhor, mas entendeu? Mas a gente tem que entender. Hoje, como é que funciona? Entenda bem, é raro o médico de concurso. Mudou. É a dinâmica do serviço, do trabalho. Porque você vai pegar um médico aqui, vamos dizer que ele ganhe 15 conto, para ele dar lá 20 horas. Se ele fizer 10 plantão, o plantão é 12 horas. 10 plantão no mês não é 10 dias, 5 dias. Porque o médico pode fazer plantão de 12 em 12, em lugares distintos ou não. Então, o que acontece? Em 5 dias, ele ganhou o que vai ganhar na prefeitura o mês inteiro. Ele não vai vir. Não vai vir não é porque ele não quer. A não ser os vocacionados, aquele que fala, não, eu gosto de trabalhar para o município. Tá bom, esses amém, veio. Mas o médico também tem que pagar a conta. Mas tem que pagar a conta. Então, como é que a gente fez? A gente está mudando a lógica. Tá? A administração anterior já entrou num consórcio. E é um consórcio de saúde que tem 40 e tantos municípios, que não foi nós que criamos, etc. É um consórcio que pega Campinas, pega grandes regiões. O que nós estamos fazendo? A administração anterior já aderiu, inclusive, fez lei, aderiu. A gente tem que falar, usou muito pouco. Nós estamos usando mais. Nós estamos disponibilizando profissionais que venham ajudar a gente nas redes. Até porque não tem uma demanda. Gente, nós temos que fazer gestão pública. O dinheiro público é escasso. Então eu vou contratar 50 médicos para tirar a demanda. E eu vou colocar 50 médicos dentro aqui, contratado, concurso. Hoje. Amanhã a gente faz. Mas hoje, para tirar represamento da demanda, tá, terminou o represamento, o que eu faço com os 50?
eu não posso mais dispensá-lo. Onde coloca que não tem unidade de saúde E disponível? aonde que eu vou colocar tudo isso? É dinheiro público, gente. Então a gente tem que falar, bom, vamos zerar a demanda. Enquanto isso, a gente faz um planejamento estratégico para ver quantas a gente vai precisar permanentes. Porque hoje não dá para mim falar que eu preciso de 50. Pode ser 100. Mas pode ser que a hora que eu zere a demanda, eu preciso de 10, de 20. Vai ter de E se eu realidade. contratar 10 ou 20, eu não resolvo a demanda. Ela sempre vai estar acumulando. Então nós temos que zerar. E para zerar, eu não posso trazer um contrato permanente nesse momento. Porque depois o poder público tem esse aí, ele não pode ser dispensado. Ele foi concursado, chamado e tal. Não tem motivo de dispensar. Isso daí é fazer o trabalho de gestão e economicidade. Então, nesse momento, nós temos que trazer apoio, zera. Enquanto isso, o pessoal nosso de planejamento está entendendo o que depois nós vamos ter que ter. E também adequar as unidades de saúde. Porque eu preciso do médico lá na região do SECAP. De 2 médicos lá, tal, de 3, etc. Tem sala? Não, não cabe. Não tem consultório. Não tem equipamento. Uma questão bem complexa, né? Essa questão Entendeu? da saúde. Então, como que a gente resolve? A gente abre a porta da atenção básica, bem simples para o cidadão entender. A gente vai começando a fazer o quê? Zera a fila. Enquanto zera a fila, ninguém está sentado esperando. Faz o planejamento do que nós vamos precisar para frente. Já chamamos o pessoal da Secretaria de Obras com a Saúde, já estão em reunião. Fazendo o quê? Qual a estratégia? Aonde precisa de unidade nova? Construção. Aonde a gente precisa de ampliação? 1, 2 consultório, 3 salas, uma farmácia, não sei. E aonde a gente precisa só de reformar, que o prédio está em péssimas condições. Ontem nós tivemos que interditar mais um. Tá? Então, 3 ou 4 que nós tivemos que interditar. Ah, mas então não tem mais lá? Não, a gente teve que remover para um local, locar a princípio, mas o prédio estava em uma condição precária de risco de cair. Agora, o risco de cair não é 6 meses nem 4 anos do governo anterior. Isso vem vindo há décadas sem reforma. Entendeu? Então, já não tinha financiamento para a saúde. Aí você vai falar assim, então, mas como é que você chegou então e está dando conta de fazer tudo isso e está fazendo tudo isso e você está dizendo que não tem dinheiro? Pois é, mas não tem R$1 do município. Antes de entrar, 60 dias antes, nós fomos fazer visita. Governo federal, governo estadual, os nossos deputados, e a gente está fazendo isso com recurso federal e estadual de emendas. O senhor tem vindo de Brasília agora há 15 dias, né? Sim. Acho quase 15 dias que o senhor foi lá fazer várias visitas, inclusive do PCJ lá, do verba pro Isso, também do SEMAI. comitê do SEMAI. É. Então, você percebeu como é que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando em diversas frentes. E quando eu estou falando só de saúde, falar, mas não tem mais nada. Não. Quando vocês olham tudo isso, nós estamos fazendo em todas as áreas. Então, quando você olha assim, na saúde, tá, mas nós estamos fazendo em obra. Prefeito, até gostaria de fazer uma pergunta da ordem do dia. A concessionária Eixo iniciou 2 obras, né? 2 viadutos na SP-304, né? Essas obras estão a todo vapor. Vão beneficiar mais de 100 mil pessoas na região de Santa Terezinha. São obras de instância estadual. Entretanto, são obras que afetam os moradores aqui da cidade, da região de Santa Terezinha, né, que é uma região muito grande. De que maneira o senhor, a sua gestão, tem agido para viabilizar ali a circulação viária, o tráfego de veículos, para amenizar um pouco os ânimos da população, porque o cidadão comum, piracicabano, ele acha que tem a ver com a prefeitura, né? Então, Lógico. ele fala, o problema é o prefeito. O que o senhor tem feito aí para melhorar essa questão do fluxo? A gente chamou a Eixo, que é a concessionária que cuida da rodovia, né, que é estadual a rodovia. Então, a gente chamou a Eixo. A gente redesenhou algumas rotas por dentro de alguns bairros. Mudamos fluxo de mão de trânsito. Por exemplo, quem vem do Vila Sônia, sentido centro Santa Terezinha, passa ali pela Clabinha Antiga, toda aquela região, sobe para a Avenida Brasília, a gente redimensionou com o pessoal do Semutran
certo? Mudou alguns semáforos, vocês podem observar, fizemos aberturas de faixas, mudamos mão, as pessoas fazem uma voltinha maior para um lado, mas abre 2 faixas no retorno, para a gente melhorar o fluxo. Eu acredito que a gente melhorou muito já o fluxo. Você pode ver que as reclamações diminuíram muito, tá? Então a gente fez isso em conjunto com a AIS. É claro que o primeiro momento o impacto é enorme, porque, mas por que vocês não mudaram antes? Mas nós mudamos. É que o povo não sabia, então ele pega a rota comum. E a rota comum estava dando aquela... Aí devagarzinho o pessoal vai entendendo o fluxo. E a gente vai avisando, colocando. É importante, cidadão piracicabano, quem está acompanhando a gente, entender que é uma obra de instância estadual, que foi antecipada, né? Não, De e- 2036 para agora. Então veja bem, ó, se hoje está ruim o trânsito, por conta dessas 2 obras, você imaginou se elas acontecessem na previsão que estava no contrato, que era 2034. Nossa. Você imaginou em 2034, cidadão, você imaginou parar para fazer o que está fazendo hoje? 2034 terminaria em 2036. Né? Isso. Então, se em 2025 nós já estamos tendo problema, imaginou como é que ficaria? Daqui 10 anos com o crescimento populacional. Isso. Então, ou seja, essas obras primeiro que foram antecipadas, a gente tem que agradecer o governador Tarcísio, toda a equipe dele, o Benini, que é o nosso secretário de mobilidade, junto à Artesp, junto a esse planejamento estratégico, trouxe as obras para 26, para 25, para concluir agora em 26, tá? E depois implantar todo o sistema de melhoria que ainda vai ter além, que são as faixas adicionais, tudo aquilo que está no contrato da Eixo, tá? E a gente está numa briga, num bom sentido, pedindo que o governador se sensibilize. Isso a gente está pedindo junto ao deputado Alex Madureira, que está fazendo um trabalho como deputado aqui pela cidade de Piracicaba, mas pela região metropolitana, que é exatamente a gente convencer o governo, a Artesp, a fazer a antecipação do Anel Viário Norte. Esse de Rio Claro? Esse de Rio Claro até 304, lá no Único Noroeste, lá na CJ e tal, que é uma pista dupla que vai sair ali hoje do Capim Fino, da Hyundai, vamos chamar assim para o pessoal entender bem ali. Dedini. Dedini, ele sai ali, ele passa do lado do Alfa Norte, aquela região, Sim. ele passa pela antiga usina Modelo, Sim. quem conhece bem, lembra Piracicaba, lá atrás tinha uma usina, hoje desativada, ele pula o rio Corumbataí, ele sai lá no trevo que vai de Piracicaba para Charqueada, no primeiro viaduto na entrada dos bairros Santana, Santa Olímpia, aqui já antes da unidade da Raizen, Costa Pinto, pista dupla, sai naquela região e vai até a 304, sentido Piracicaba-Artemis. Nossa, fantástico. Então, esse nós estamos pedindo para o governador. Claro que isso está para 2036, o início de obra. E qual foi a influência da sua gestão nessa antecipação dessas 2 obras, né, desses 2 viadutos na SP-304? Eu acho que é um trabalho conjunto, tá? A gente, como está prefeito, o deputado Alex também trabalhando junto ao governo do estado, porque ele está nessa região metropolitana, ele é de Piracicaba, ele está junto no mesmo projeto. E o que eu falo? Aproximação com o governo. Bom relacionamento. Bom relacionamento. Eu falo assim, que a política é um bom relacionamento. Eu vou para Brasília e eu não quero saber quem está, o partido. Eu estou me relacionando com o governo. Sim, certo. Né? Eu estou em São Paulo, estou me relacionando com o governo do estado de São Paulo. Né? A questão política em 2026 é o eleitor que vai dizer quem vai votar para governador, quem vai votar para presidente, quem vai votar para deputado federal, estadual. Entendeu? Eu acho que assim, nós temos que entender que hoje nós temos que defender Piracicaba. Esse é o ponto. E trazer os investimentos que é de direito para a gente aqui, para a nossa cidade. Ju, você tem uma pergunta? Agora, voltando a falar um pouco do SEMAI, o senhor esteve em Brasília, conseguiu a verba, né? Assinou agora há pouco tempo, o senhor foi eleito presidente do comitê do PCJ Federal. Quais são as principais ações que o senhor pretende implementar para garantir a segurança hídrica na região aqui de Piracicaba? Olha, a gente acabou de ser escolhido presidente do comitê e eu tenho que agradecer todos os prefeitos, porque como o presidente do comitê sempre será um prefeito,
e depois você tem a agência, e a agência que cuida da questão técnica, né? Porque eles têm os técnicos. O comitê, ele toma as decisões que a agência traz à luz, e os comitês, eles são constituídos também pela sociedade civil, pelo Ministério Público, por todas as representações, os contribuintes, os usuários do sistema. E como o comitê é um PCJ, a Bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, ele envolve 86, se eu não me engano, municípios. Então vem lá de Jundiaí, vem toda a região de Campinas. Por quê? Porque toda essa bacia de contribuição do Piracicaba, do Capivari e do Jundiaí está dentro desse comitê, né? E dentro disso a gente foi escolhido, então agradecer aos colegas prefeitos que entenderam que a gente poderia contribuir. E o mais importante é que a gente está preparando o seguinte: nesse período nós queremos zerar, nesses próximos 10 anos, e aí a gente fica 2 anos, mas a gente está preparando, nós queremos zerar a questão da qualidade da água com referência aos esgotos na região. Porque isso vai favorecer toda a região, mas Piracicaba, em especial, que é o maior rio. Entendeu? E ainda a gente tem muita poluição que vem a montante, que são cidades ainda que não têm o tratamento ou não têm a eficiência do tratamento de esgoto adequadamente. Então o comitê vai ser importante para discutir. E uma outra coisa que a gente vai trabalhar muito esse ano, que é a renovação da licença de outorga do Cantareira. Vai estar discutindo muito isso com a secretária Natália Rezende, com o governo do estado, porque o Piracicaba ele é uma junção do Atibaia e do Atibaia e do rio, são 2 rios, me perdoem, porque a região de Campinas eu não tenho toda a noção, mas é o Atibaia e o Jaguari. O Jaguari e o Atibaia, eles chegam numa altura, aí vem ser Piracicaba, tá? Então é a junção. Então a Piracicaba nasce lá no governo, lá no federal, lá em Extrema, Minas Gerais, é a cabeceira da nascente, mas eles não vêm em Piracicaba. Eles vêm Jaguari, certo? E o Atibaia, que vira depois Piracicaba. E aí vem outros afluentes, tá? Então, essa bacia é muito importante, por quê? Porque o maior beneficiado em toda essa possibilidade de melhoria é nós aqui, Piracicaba, porque nós somos a ponta, na realidade, aqui, né? Ele forma o grande rio aqui e nós temos um rio, que é uma maravilha, né? Que é o nosso cartão postal, é a nossa potencialidade de turismo, que a gente vai explorar muito isso em Piracicaba. Nós já estamos fazendo o plano municipal de turismo que nós não tínhamos. Criamos a secretaria, estamos colocando o plano municipal de turismo já. Por quê? Porque sem o plano a gente não alinha a política estadual de turismo e a política federal. Sem plano nós não podemos participar nem de nenhum pedido de recurso para turismo, para investimento. Porque a primeira coisa é assim, você tem plano, empresa tem plano, então vocês estão fora da política. Então nós já estamos acelerando para fechar esse ano o plano. Isso é importante, porque a nossa cidade é uma cidade turística. Ela tem um potencial enorme. Quer conhecer Piracicaba, ouviu falar de Piracicaba. Então isso é importante. Nós já temos o que a gente chama de potencial. O que a gente precisa desenvolver o turismo. E aí você tem o turismo rural, Piracicaba tem uma força muito, muito forte do turismo rural. Você tem o turismo de negócio, que são as pessoas que vêm para cá fazer negócio, e nesse período que ele está fazendo negócio, que normalmente são dias úteis, ele pode aproveitar o potencial turístico, porque ele vem e aproveita o turismo, ele gasta. E a partir daí ele é o quê? Ele é um multiplicador, porque ele sai daqui com uma imagem dizendo, vou trazer minha família, vou trazer os meus amigos, vou vir para Piracicaba. E aí a gente tem que explorar o quê? Os finais de semana e feriados, tá? Que a gente tem essa potencialidade. Só na nossa região aqui nós temos, só na metropolitana, 1,5 milhão de pessoas, com potencial de estar aqui. Lógico que agregando a quê? Agregando aos equipamentos que já existem, porque o cara está em Piracicaba, ele está aproveitando o turismo, ele pode integrar São Pedro, ele pode integrar Águas, ele pode integrar Brotas. Por quê? Porque daqui para ir para esses lugares nós não temos grandes dificuldades e o tempo é curto. Entendeu? Então, tudo isso, primeiro, arrumar a casa. Depois, pensar em fazer esse consórcio de turismo,
que aí seria importante, porque a gente aproveita os equipamentos turísticos de uma região. Então, por isso que Piracicaba é importante no turismo, vai gerar emprego, vai gerar renda. Nós já começamos a sentar e vamos conversar com todo mundo da Rua do Porto, que é um dos pontos que a gente vai ter que colocar a Rua do Porto dentro dos níveis do plano municipal de turismo para alinhar isso com o governo federal, tá? E com o governo do estado de São Paulo. Se a gente não fizer isso, a gente não alinha, mas nós vamos conversar com as pessoas, entender elas e elas entenderem o que é importante a gente melhorar para que eles sejam beneficiados, para que o comércio ali seja beneficiado, para que as pessoas ali tenham segurança de ir também participar. Tá? Nós temos um caso com o turismo, um caso gravíssimo, que é o quê? Que é o Parque do Mirante. Nós temos acho que mais de 10 anos aquilo abandonado. Parado. Entendeu? Potência, né? Uma potência ali. Nós temos o Parque do Mirante, que era um antigo restaurante, quem não se lembra, o antigo restaurante do Mirante, começou ali o tal do peixe. Né? Então, um peixe famoso de Piracicaba, o pintado, era o Mirante. Entendeu? E ali um parque enorme, fantástico, com um potencial turístico enorme, que a gente está lá, zero, não aproveita. Está lá, abandonado, largado, questão de usuário, de entorpecente, de uma questão ali muito triste, quer dizer, degradante, né? E a gente já fez o estudo, pediu a mudança do projeto de lei na Câmara, a Câmara já mudou o projeto de lei, tá? E a gente agora está no processo de abrir o chamamento para a gente fazer o quê? Fazer uma concessão onerosa. O que é isso? Vai vender a rua do parque lá do Mirante? Não, é do município. Vai privatizar? Nada, é do município. O que vai acontecer? Nós vamos abrir para investimentos dentro de uma concessão onerosa por um período de tempo que ele vai reformar, cuidar, colocar todo tipo de segurança. O parque é aberto ao povo. Ele não vai fechar, não vai ser um empreendimento que você vai pagar para entrar, não, certo? Vai ser um empreendimento. Apenas vai ter um comércio ali. Mas aí a pessoa vai... E é importante, vai gerar emprego, vai gerar renda. Isso é importante falar também porque, às vezes, a informação chega totalmente diferente, desviada, né, para o público. Para o público, E não. o desejo é privatizar. Não. É privatizar e que vai excluir Fechar pessoas. tudo, né? E não é isso, né? Pelo contrário, o parque vai ser aberto, não tem nenhum tipo de catraca para entrar, para pagar, é o usuário. Como ele vai sobreviver à concessão? A concessão vai sobreviver exatamente do quê? Vai criar restaurantes, lojas e comércios, um mall. Isso tudo está na modelagem. Quem assumir, ele tem que fazer. Porque é uma concessão onerosa, com compromisso não é de graça. Na nossa PPI, na PMI que nós estamos fazendo, desculpa, não é PPI, na PMI que nós estamos fazendo, quem vier a participar, se vier a participar e concorrer, porque é concorrência, ele vai ter esse tempo de exploração no sentido propositivo, mas ele vai fazer um investimento de 280 milhões de reais. Porque vai entrar o elevador. Porque é muito bom. Né? Lá da ponte do Mirante, tá? Que aí vai virar restaurante na parte de cima. Fantástico. Entendeu? Isso é turismo, equipamento turístico. Se você já vai começando a mexer. E uma outra PMI que nós estamos já trabalhando, que esse está em projeto, vai levar em audiência pública. Não estão fazendo nada escondido. Estão fazendo na calada. Sim. Vai ter audiência pública, debate, é natural. Mas nós temos que entender que nós precisamos resolver, que é o zoológico. Nós temos um potencial enorme, né? Que é e que está lá, abandonado, né, com dificuldade. As crianças amam, né? Entendeu? Que as crianças... Lá nós vamos fazer uma concessão onerosa também. É porque é inadmissível um cidadão piracicabano ter que ir para a Americana para ir ao zoológico. E quem não tem uma foto no zoológico quando era criança, né? E aí a pergunta é muito clara, a gente tem que ser claro, fazer política clara. Se ele precisar ir para a Americana, esse que pode, tem uns que não podem. Mas o que pode? É um gasto. Quanto ele vai de carro até a Americana? Exatamente. Então vamos lá que ele gaste, sei lá, gasolina, algumas coisas, etc. Tá, tudo bem, quanto ele gastou? Tá. Se ele pagar uma taxa mínima numa concessão onerosa do zoológico e tendo tudo aqui. E Americana ele paga. E lá em Americana ele paga a entrada. Ele paga. Exatamente.
Percebeu? Então, a concessão onerosa que a gente propõe, quer dizer, não sabemos se vamos ter interessado, porque ela precisa ser viável. Sim. Ninguém vai colocar recurso numa concessão onerosa que ele não tenha perspectiva de retorno. Não quer dizer que dê lucro. O risco é de quem pega. Nós temos que cobrar dele o que está no contrato. Ele veio aqui e achou que ele dá para ele fazer e que isso vai dar retorno? Joia. Isso é um estudo, tá? Não é nada feito assim. A gente contrata uma empresa especializada que vem olhar o potencial, levanta, faz um estudo, faz audiência pública, coloca o projeto de pé, tá? Porque tem que colocar o projeto, é viável. Porque se você não coloca dentro do que é viável, esse projeto não vai parar em pé. Alguém assume e não executa, abandona. Ou, entendeu? Não é esse o objetivo. Então, a gente está fazendo isso. Então, nós estamos fazendo isso, e estamos estudando também as possibilidades, essa ainda não está, porque isso depende de outras coisas, também no nosso aeródromo, no nosso aeroporto municipal. Tá, preciso. Entendeu? Porque a gente tem que dar essa carga de potencial Seria também uma para ele. contribuição Entendeu? Estamos trabalhando. Então, gente, o que a gente pode dizer é que esse é o objetivo dessa administração. Fazer as reformas estruturantes, fazer a reforma tributária, fazer as reformas administrativas, fazer esse encaminhamento, colocar o SUS no eixo, que é a questão da saúde. Fazer os investimentos em água, saneamento, e repactuar esse contrato, se for o caso, com a concessionária. Resolver o problema seríssimo que é a questão do contrato com a empresa, que é uma PPP que nós pegamos, que é com a ambiental, que tem problema jurídico, técnico, operacional, custo, que é o tal do contrato da caducidade, que está aí vindo. Então, são grandes situações estruturantes na cidade. Estamos contratando um plano de mobilidade para a gente entender onde é que é os gargalos. Temos dinheiro para fazer as grandes avenidas, tal? Não temos. Mas isso não nos impede de pensar, de planejar. Planejar não gasta. Gasta um pouco de neurônio. E com o projeto Né? pronto, depois vai Com o projeto buscar parceiros, pronto, né? atrairá. você não atrairá executa, investidores. mas você deixa aí. Tudo aquilo que tiver projeto pronto, estudado, que não seja do Elinho, porque não pode fazer o do Elinho. De noite, eu dormi, eu sonhei que eu queria fazer uma avenida nova lá. Não, gente, eu não tenho essa capacidade. Eu tenho que trazer pessoas técnicas que estudem Piracicaba, que entendam o tamanho da nossa cidade, que é metropolitana, aonde que nós temos que fazer os grandes eixos de desenvolvimento. Até porque os novos investimentos para a cidade imobiliária, os novos loteamentos, os distritos industriais, tudo isso vai demandar um sinergismo de logística, sinergismo de avenidas, bairros. É isso que nós temos que ter. É esse planejamento estratégico na mão. Até para mim aprovar lá amanhã um loteamento do Rodolfo, do Azal. Nessa região, eu tenho que entender quais as contrapartidas. E aí nós temos que também trabalhar nessa regularizações fundiárias, que é o que nós conversamos. Que é a REURB-E, REURB-S, que já foi aprovada e estamos trabalhando. As regularizações edilícias. Eu acredito que Piracicaba deve ter em torno de 40 a 60 mil ou residências ou ampliações não regularizadas perante a prefeitura. E muitas vezes, por quê? Porque o cidadão que tentou regularizar não conseguiu. De tanta burocracia, ele não consegue, até desanima. E nós temos que regularizar. Temos, com certeza, mais de 30 mil imóveis construídos que ainda consta lote. Que hoje já casa, a pessoa mora e não conseguiu se regularizar. E nós estamos dando essa oportunidade para regularizar também. Então, ou seja, tudo isso dentro de um contexto maior. Porque esse cidadão que não está regularizado, ele tem dificuldade. Esse que construiu e não conseguiu regularizar seu imóvel, sua casa, é outro problema, porque ele está usando a saúde, mas nós não enxergamos ele. Ele está usando a educação, mas nós não enxergamos ele. Percebeu? Ele usa a mobilidade urbana e nós não entendemos que ele não existe. Porque nós não temos essa visão de onde ele está. A foto de Piracicaba é de 2010. De 2010 para nós, 2025, Inclusive, ele tem um novo censo. ele tem um novo censo.
Mas é isso, gente. Eu acho que o resultado geral é isso. Uhum. É você trabalhar a administração política como um todo e você colocar metas curto, que é coisa que dá para ir resolvendo no dia a dia, o mês a mês, o ano ao ano, o médio prazo, que eu acredito que é dentro do mandato, e o longo prazo são coisas que provavelmente você planta, né, com estratégia, com seriedade e tal, e você deixa esse legado que para as próximas anos, independente de quem está, ele vai estar com essa ferramenta disponível, ou com esse projeto disponível, ou com esse planejamento estratégico em andamento. Né, que é o que nós falamos o tempo inteiro. Discute-se uma agenda. Lembra disso? Está no nosso. Nós estamos fazendo essa agenda. Mas quando vocês vão pôr para discutir? Provavelmente no segundo semestre nós vamos começar a discutir essa agenda estratégica com o cidadão, com comunidades, com representantes da sociedade civil, com empresários, com comércio, com as igrejas, com os pastores, não importa. Aqueles que quiserem vir, não é obrigatório. Lógico que isso a gente pega sempre uma fração representando isso. E a gente faz o quê? Uma agenda de desenvolvimento econômico e social para a cidade, curto, médio e longo prazo, pensando aí pelo menos os próximos 10, 12, 15 anos. É agenda. Ah, mas muda o prefeito daqui 4 anos. Não tem problema, tem uma agenda discutida com a sociedade. Se o prefeito que entrar na próxima não quiser cumprir a agenda, quem vai cobrar ele ou não vai ser a sociedade. A agenda está aberta. Entendeu? Mas eu não quero uma agenda pontual só. Agenda ambiental. Agenda para a questão de mobilidade. Piracicaba tinha umas agendas focadas assim, agenda para a indústria, agenda... Não, a gente tem que ter uma agenda de Piracicaba, que envolva todos os setores, porque todos eles se conversam. Uma cidade, ela é viva. Ela muda todo dia. Entendeu? Não é uma coisa parada, estática. A cidade todo dia. Nós estamos falando aqui, as coisas estão acontecendo. Prefeito, por isso vai um elogio aí pela sua aceitação, né? Ao convite, o Rafael já fez aí no início, na abertura, porque é importante esse diálogo com a imprensa, né? Para que a população consiga entender alguns temas que às vezes não chega, né? A informação não chega de forma correta. Né? Então, Perfeito. Obrigado. Não, nós é que agradecemos a oportunidade que vocês estão dando da gente pelo menos explicar. É um pouco cansativo para quem está do outro lado, né? Às vezes é muito tema e tal, mas o importante é essa linha. Entendam a linha que a gente gostaria de estar junto com a sociedade, junto com as pessoas, levando durante esse período, se Deus quiser, que a gente possa estar aí à frente do município, procurando traçar esse caminho, esse objetivo que nós combinamos lá, antes da urna. É o voto da confiança que a gente quer, se Deus quiser, cumprir e honrar com todos. Obrigado, prefeito. Obrigado a todos. Obrigado a você. Gostaria de realmente agradecer ao senhor. Poder liberar o senhor, né, desse tempo, já com um compromisso, um pedido de a gente agendar um próximo, porque para mim foi, e acredito que para todos, foi fantástico esse tempo com o senhor. Viu? Muito obrigado mesmo. Agradecer você, Ju, agradecer aqui o pastor Rodolfo, né, o jornalista, o Azal, entendeu? E a cada um de vocês, pelo tempo, pela oportunidade e fazer um pedido. Paciência e confiança. Nós vamos estar juntos. Piracicaba é maior do que os nossos problemas e nós juntos vamos resolver, se Deus quiser. Vamos desenrolar? Chega de rolo, né? Vamos começar a desenrolar. Queria convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ou se você está vendo um corte, compartilhe esse corte com quem deveria ouvir um pouco do trecho ou essa entrevista completa. Muito obrigado e até a próxima.